Olá, meu nome é Bruno Thomas e hoje vamos dar continuidade sobre o assunto de BGP. Na última aula que eu realizei, eu demonstrei como funcionava o protocolo BGP, utilizando MikroTiks, né? Montei uma regência de AS para poder fechar esse BGP e nos acessar o tráfego. Como foi explicado, né, eu fiz somente com uma operadora. Hoje vou dar continuidade falando sobre como fazer isso com duas operadoras distintas, correto? Então, o que que se tratou o que que eu tive que fazer para isso? No meu simulador, eu simplesmente acrescentei um MikroTik a mais, tá? No qual eu defini como operadora 2. Fechando essa operadora 2 com a regência, eu vou fechar um BGP com do provedor com a operadora 2 e a operadora 1. E vamos, logicamente, balancear isso, né? O acréscimo que eu tive que fazer aqui para a operadora 2 foi um número de AS como número 11 e um bloco definido /30 também com começo 11. Perfeito. Vamos à prática então. Aqui está a nossa regência, tá? O provedor, aqui. Ó. A outra interface é a interface 2, aqui a 1 a gente já tem, né? Eu vou nomear a interface 2 como operadora de trânsito 2. Tá? Ok? Para a gente poder se entender fica mais fácil. Então agora vamos lá, vamos acrescentar aquele IP. Não muda nenhuma configuração do que já havia antes, tá? A gente mantém o nosso router ID aqui como bloco que a gente tem para anunciar que seria o 8, o 92168.8.0/22, tá? Com loopback 1, tá? A nossa interface LAN aqui ficou com o IP 91. Nós vamos utilizar isso para testes, né? Para ficar mais fácil. Vamos só simplesmente fazer uma instância aqui, copiar essa aqui, que é como a configuração ficou bem parecida, só vou modificar aqui e trocar a interface para 2. Ok? Feito isso, sempre é importante renomear para a gente poder se entender, né? Aqui, operadora de trânsito 2, ok. Feito. Com essa nomeação, vamos ver se ela já está respondendo. 11.0.0.1, vamos pegar a loopback, exato, ó, tá pegando a loopback dele, então já está comunicando. Então vamos à prática. Vamos fechar o BGP, fechar a sessão com ela. Route em BGP, normal, né? A gente já tem a instância pronta, tudo aqui o peer operadora 1, ó, já está estabelecido, está recebendo 21 prefixos. Vamos simplesmente fazer uma cópia desse aqui, copiar ele e vamos modificar. Tá, aqui ó, 10, 11, 1, 5, 11, 5 seria a nossa operadora 2 agora, tá? 2. Remote AS é o 11, como eu havia explicado aqui, tá? E o nosso filtro, nós vamos retirar ele aqui, depois nós vamos modificar para fazer funcionar, tá? Então vamos lá. Feito isso aqui, damos OK e OK. Provavelmente ele já vai fechar a sessão, ó, estabeleceu. Já começou a receber informações, tá? Pela operadora 2, ó. Advertise está aqui. Todos os que a gente tem no IGP com os patches de redundância, tá? Networks a gente está anunciando somente o nosso bloco /22. E aí vamos ver como é que a regência está recebendo isso lá em cima. Aqui ela recebeu o bloco /22 redundantemente agora pela outra operadora também, tá? Então se a gente pegar e der um trace route de baixo para cima, ou melhor, de cima para baixo, né, que é de acordo com o anúncio, tools, trace route. Aqui vamos tentar chegar até o 1. Ó, ele pegou a operadora 16, tá? Para onde é que ele saiu? Essa aqui seria a operadora 1, correto? 9, 1. Ele vai pegar a mesma rota também, tá? Só que se nós pegar e simplesmente parar o roteamento da operadora 1, a gente vai ativar a redundância já, ó.
Paramos a operadora 1. Olha lá, a redundância já está ativa. Já está respondendo pela outra. Estamos chegando até lá. Ele sumiu o anúncio daqui porque ele não está recebendo. Correto. Desse modo, é o modo mais simples que existe de fechar um BGP. Tá? Então, as duas operadoras já estão automaticamente recebendo os prefixos. Tá? Redundantemente, tanto uma quanto pela outra, eles recebem a mesma numeração exatamente aqui dentro da simulação, porque todas elas têm a mesma conexão. Tá? Então, o próximo passo agora seria balancear esse link, a gente definir como é que vai sair cada situação. Tá? Eu vou demonstrar do modo mais simples hoje, que como funciona. Vamos usar um pouco de engenharia, né? Que é simplesmente a gente tem um bloco barra 22. A preferência normalmente é quanto menor o bloco, a preferência é maior, correto? Mas normalmente a operadora recebe anúncios de barra 22 a barra 24, tá? Como mínimo, o barra 24 seria o mínimo, né? Barra 22 seria o que a gente está utilizando, ela recebe blocos muito maiores, né? Mas o mínimo seria um barra 24 para essa definição. Então o que, que a gente vai fazer? É o seguinte, ó. A simulação que a gente tem, eu não tenho limitação de velocidade nenhuma, mas nós vamos simplesmente fingir que a operadora 1 está nos servindo um link de 100 MB e a operadora 2 está nos servindo um link de 50 megas. Tá? A gente pode utilizar o firewall, o Mango, para poder marcar e definir qual protocolo, qual porta, o que, que vai passar em cima de cada uma delas, ou simplesmente nivelar o nível de link, para podermos balancear isso de um modo de modo que seja funcional. Tá? Um modo estático, que seria o caso que a gente vai utilizar agora. Com o PPC, que seria um modo dinâmico de balanceamento, seria uma outra situação. É uma marcação automática. Tá? Desse mesmo modo, a gente também pode definir por qual dos links o nosso upload vai sair, de acordo com os filtros, ou simplesmente ele mesmo vai escolher qual rota que vai ser melhor a chegar ao ponto que a gente quer. Então, como a gente faz para balancear isso? A gente tem um anúncio aqui, ó, somente um bloco barra 22. Tá? Esse bloco barra 22 está sendo anunciado pelas duas operadoras igual. Então, nós vamos, para poder fazer esse balanceamento, como eu disse, 150 megas seria o total, mas nós temos 50 megas em uma operadora e 100 na outra. Tá? Então, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos começar assim. Ó. Vamos criar esses blocos mais esses blocos menores, né, mais detalhadamente. Mais detalhadamente. Para ficar mais fácil nós conseguir definir e trabalhar com eles. Vamos ver. 9. Aqui. Ficou um pouquinho bagunçado, mas vai dar certo. Então, tá aqui, a gente definiu o 8, o 9, o 10 e o 11. Tá? Então, como é que nós vamos fazer para simplesmente anunciar? Como a gente tem duas operadoras, possivelmente poderemos ter mais links à frente, como uma venda, um cliente atrás fechando uma sessão de BGP com o nosso provedor, correto? Então a gente tem que anunciar esses blocos dele também. Por isso que questão de filtros a gente tem que fazer o filtro específico. Em vez da gente usar filtros agora como accept e por fim discard, nós vamos fazer diferente. Nós vamos receber na entrada, vamos fazer filtro na saída para cada operadora que a gente está fazendo, ó, o PT1 e o PT2, tá? Então o que nós vamos fazer? Vamos primeiro fazer o seguinte, ó, eu vou demonstrar com dois blocos somente, no primeiro momento. Aqui, ó, chain BGP out OPT1, tá? A gente vai descartar o prefixo 192 168 9.0/24.
Tá? Esse aqui a gente vai descartar na operadora 1. Ele não vai ser anunciado por ela. Tá? Na operadora 2, a gente vai descartar o bloco 8, 92168.8.0/24. Tá? Perfeito. Esses dois, nesse bloco aqui não vai passar dentro da operadora 1, pela operadora 1, e esse aqui não vai passar pela operadora 2. Seria como a questão de prefixos mais específicos, barra 24, para podermos utilizar uma engenharia melhor. Tá? Então o que, que a gente faz? Vamos setar nosso filtro de saída aqui, nessa aqui, operadora BGP OPT1, lá, e aqui vamos setar o da OPT2. Beleza? Feito isso, você já deve ter estabelecido. Vamos olhar na regência como é que tá. Ó, na regência a gente está recebendo o anúncio do 8/24 pela operadora, vindo pela operadora 1, e aqui o 9 pela operadora 2. Correto? As duas informações estão definidas. Tá? Uhum. Só vamos desabilitar e fazer isso conectar de novo para nós poder atualizar isso. Router, route, filtro. 24, tá, perfeito. Tá. Vamos ver lá se ainda continua certinho. Tá, 8 aqui, ó, os dois blocos anunciados, ó, somente pelas que foram definidas. Vamos ver para baixo como vai se comportar cada um deles. Trace Hold. O 9 a gente está descendo pela operadora 2, como está ali, tá? E o 8 nós estamos chegando até lá pela operadora 1, certo? Feito isso, a gente nota que o aqui nós estamos passando pelo 8 pela operadora 1, tá? Vamos supor que a operadora 1 está fora, deu algum problema, que caiu a conexão deles, né? E a sessão do BGP foi perdida. Então a gente vai simplesmente derrubar ela aqui, vamos derrubar a sessão e vamos fazer um teste e vamos ver para onde é que ele está passando agora. O Trace Route aqui. Ali, ó, pode ver, ele já sumiu pela outra, ó, pela outra operadora. O momento que foi feito isso, ó, ele já está, o barra 22 é ativado, porque ele perdeu a rota do barra 24, entendeu? Então, logicamente, ele já vai passar diretamente pela outra operadora, assumindo o bloco barra 22. Vou habilitar a operadora de novo, tá? Tools Trace Route novamente. Podemos ver que ele já pegou a outra operadora novamente de volta. Ó. O barra 24 já assumiu o posicionamento. Tá, beleza. Esse seria o nosso BGP OUT. A gente está fazendo os anúncios de prefixos específicos. Tá? Definimos a engenharia para onde é que temos que passar. Só que balanceamento. Como funcionaria o balanceamento para isso? Desse modo, a gente já definiu como cada bloco tem que passar. Então, se a gente tem 150 MB, duas operadoras e 4 blocos de peso, a gente vamos usar a lógica. Numa operadora de 50 MB, nós vamos passar um bloco e na outra de 100 nós vamos passar 3. Apesar de ser desproporcional, a gente vai ter que começar a balancear esse link do jeito correto. Então, se a gente utiliza o DHCP, facilita bastante. O MikroTik tem uma ferramenta chamada Pool, tá aqui, que esse pool vai fazer a definição de marcação de pacotes, de IPs. Então, o que a gente definiu? Cada um deles passa num espaço. Então, a gente vai utilizar ranges. Nós vamos criar um pool DHCP, como exemplo, né? DHCP 1. O range que ele usa seria 192.168.8.2 a 192.168.8.50, tá?
Esse seria o primeiro range, a gente já vamos começar a balancear desse modo, de acordo com o qual está passando. Aí definiria o que? Ele tem um next pool, que seria o próximo que ele faria. DHCP2, que ele vai ser o next pool, né? DHCP2, vai ser o nosso next pool. Definido como 92.168.92, ó, 192.168.950. Next pool, mesma situação. A gente começa a fazer, se for fazendo desse modo, como eu estou explicando aqui, ele vai chegar num ponto, no momento que ele bater a quantidade de IPs que consta no DHCP1, ele vai pular para o DHCP2. Logicamente, o bloco 1 está passando por uma rede e o bloco 2 está passando por outra. Já começa o nosso balanceamento. Aí, conforme vai sendo acrescentado, de 50 em 50, a gente vai chegar até o nível que quer chegar. Tipo, 50 MB de utilização. Aconselho começar sempre pelo link menor, para poder ficar melhor a definição, e vai balanceando de acordo com a necessidade. Isso requer um pouco de análise, né? Aconselho usar a ferramenta com os ABICs como monitoramento para poder fazer essa situação e desse modo chegar onde é que se quer chegar. Outra coisa bem interessante também é definição de portas. Tá? Eu acredito que seria muito bom essa utilização, a de portas até seria um pouco melhor, porque pode-se definir prefixos específicos. O BGP já faz um balanceamento específico e escolhe sempre a melhor rota de saída, já por padrão, né? Isso é normal. Então, sendo que por rotas a gente vai poder marcar um pacote. Digamos que a minha navegação vai passar em cima do link de 50 MB. E qualquer outro tipo de download UDP, torrent, outros tipos de serviços FTP, SMTP, IMAP, entre outros, tudo vai passar pelo link 2. A gente pode utilizar a tabela Mango do firewall do MikroTik para fazer esse tipo de marcação de pacotes. Então a gente tem a definição para onde é que tem que sair. Tá? Agora, aqui eu já falei um pouco sobre o balanceamento de download. Tá? O upload sempre vai ser escolhida a melhor rota. Isso já vem por padrão mesmo do BGP. O BGP faz isso. Tá? Como a nossa situação aqui é igual por igual, ele vai escolher a rota que ele fechou primeiro. Né? Que ela vai ser a mais próxima igual, as duas são iguais. Então tá aqui, ó, mas a gente também, tá aqui toda a tabela de roteamento que a gente está recebendo. Na primeira aula eu disse para descartar, né? Outra coisa que aconselho a fazer, sempre utilizar um Coringa, que seria a nossa rota de saída principal, tá? Que é o nosso gateway do, da operadora, né? Esse Coringa, às vezes tem alguma coisa que a operadora não está anunciando para nós e ali ela tem uma rota específica para isso. Então, o melhor seria fechar tanto como os prepends, como o local preferes. Se caso eles tiverem PTT ou alguma coisa do tipo, isso aqui que vai te habilitar a navegação correta. Tá? Porque o Coringa vai te redirecionar e a operadora vai te dar a melhor rota. Como ele já fechou lá, ó, está específico. Tá? Então, o que, que a gente pode fazer? Vamos reduzir um pouco do nosso processamento com inutilidades, como eu já comentei na primeira, né? Primeira aula. Vamos fazer um filtro para reduzir a sujeira. BGP in. Vamos aceitar somente prefixos 22, tá? Prefixo len. Aceita. Ok. Primeiro in, depois o out, claro. Vamos seguir a hierarquia. E aí depois a gente vai descartar tudo. Feito isso, a gente só vai aceitar os prefixos barra 22. Já vamos liberar um bocado de processamento dentro da situação, né? BGP, aqui é a operadora 1. Vamos utilizar o BGPIN aqui. E na operadora 2 também o BGPIN. Vamos ver como é que já ficando os anúncios, né? Olha lá, a gente já recebeu somente os anúncios barra 22, ó, 3 prefixos somente. Ó. IP, routers. Tá aqui.
Nós temos a rota para cada um deles, ó, redundantemente, até o ASN. E aqui as informações, os blocos barra 22 que vem de cada um deles, né? Feito isso, a gente tem anúncios específicos vindos de cada uma delas. Só que também pode se trabalhar de modo. Vamos balancear um pouco o upload, né? Então, digamos que tudo que for redirecionado ao Google, um exemplo, né? Ou o bloco 10 ali, ó, a gente simplesmente mudaria o filtro e anunciaria o de recebimento, o barra 22 dele a gente não ia dropar, ia somente receber os blocos barra 24, que seria anúncios mais específicos, tendo preferência correta sempre aquele que for informado. Então, desse modo, a gente tem a preferência de navegação. Só que aqui também a gente pode usar, ó, ele já vai definir qual é que ele fecha diretamente. Ó. O bloco barra 22 pela Ether 1 e o bloco barra 2211 pela outra. Ó. Cada operadora deles já tem o bloco específico. Só que aqui nós temos também o bloco da regência de AS, que está sendo passada pelos dois, ó. Correto? Então, se quiser modificar e utilizar um bloco barra 24 para ficar mais específico, para chegar em cada um deles, também dá para fazer. Fazendo isso, a gente consegue balancear o nosso upload de um modo mais correto, tipo 3 blocos pelo lado, 2 pelo outro. Só que seria somente aquela operadora, então requer um pouco de análise, é um pouco mais trabalhoso dentro da situação. Eu acho que o melhor modo que tem é deixa ele escolher o upload por qual ele vai resolver passar. Normalmente o upload é menor. Se caso houver um upload maior de determinado site, faça análise, filtre e passe pelo link que for mais cômodo. Ou também é aconselhável ter 2 links iguais, que ficaria muito mais fácil fazer um balanceamento. Tá? E com essa situação, a gente está encerrando a segunda aula sobre BGP, que é com 2 operadoras ou mais. A regra se aplica a todas iguais, de acordo com o balanceamento que for aplicado, correto? Então, isso aí, uma boa semana a todos. E na próxima eu falarei um pouco sobre loopback, que seria o caso de fechar de BGP com loopback, seria o caso de fechar a redundância de link com a mesma operadora. Aí é balanceamento automático, o próprio sistema já faz isso, né? Então, na próxima aula vai estar abrangindo isso. Então, boa semana a todos e até mais.